pergunta de vocês. A pergunta que seja relacionada ao espanhol da Argentina, tudo que vocês precisarem saber, eu posso ajudar no que é relacionado às provas e também se vocês quiserem vir aqui treinar o espanhol comigo, tá bom? Então, passo a contar. Se vocês preferirem que eu conte em português ou em espanhol, vocês podem me falar, mas eu vou falando aqui um pouco em espanhol, assim vocês vão se acostumando ao idioma. Nosotros acá tomamos el mate, agua caliente con una yerba que tengo ahí adentro y tomamos el mate, yo por lo menos tomo el mate todos los días a la mañana. El mate es una especie de ritual, es una cultura que tiene principalmente los argentinos, los uruguayos, también en el sur de Brasil, que toman el chimarrón, donde nosotros nos reunimos para conversar, para charlar e tomar el mate. Es un momento de reunião. Pero, e agora vou aqui no português, mas também nós tomamos o mate para quando eu principalmente eu tomo mate quando eu estou sozinha estudando ou trabalhando. Então é uma espécie de uma companhia, e também de você não estar continuamente comendo qualquer coisa, não é assim? Bom, então, enquanto as pessoas se animam a entrar aqui e poder conversar comigo, eu preparei uma pergunta para responder para vocês. É uma pergunta que muitos alunos me fazem sobre o espanhol e é a pergunta que se diz: é melhor estudar espanhol estando na Argentina? Ou seja, muitos alunos meus me perguntam, estando no Brasil, se é melhor estudar espanhol estando na Argentina. Ou também conseguem estudar estando no Brasil. E a resposta para essa pergunta é a seguinte: eu acho que vocês já imaginam, é possível, claro que sim, estudar no Brasil, desde quando você realize algumas modificações no seu dia a dia, sim? Quando nós estudamos qualquer idioma, o ideal, claro que sim, eu vou colocar esse termo um pouquinho aqui para o lado para não cair. O ideal, claro, é sempre você estar emergido no lugar, na cultura do idioma que você está estudando. O que quer dizer isso? Tem um conceito muito, não novo, mas que foi um pouco mais recentemente falado, que é a imersão linguística. Sim? A imersão linguística é o recurso que as pessoas têm para poder aprender o idioma estando no lugar onde esse idioma é falado. Então, se eu venho para a Argentina para estudar espanhol, somente para estudar espanhol, eu falo, vou ficar 3 meses, estudo espanhol e depois faço a prova, ou depois eu vejo o que acontece, que é o que muita gente faz. Na minha opinião, você estaria perdendo tempo. Por quê? Porque você consegue consegue realizar um ambiente de imersão na sua própria casa, no seu próprio lugar. Então, quando você está estudando o idioma, como o espanhol, por exemplo, você tem certas modificações que você pode fazer na sua casa, onde, não somente na sua casa, no seu dia a dia, onde você pode sim estar imerso no idioma. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre como criar esse ambiente. Então, essa pergunta foi sempre antes de tudo o que está acontecendo, era muito mais frequente escutá-la. Só que agora, claro, muita gente sim, por obrigação, né, começou a estudar online, a estudar através das suas casas. E o que o estudo
online, o estudo através da internet, você estando no Brasil, o que requer? A diferença de estar no lugar, estar com um professor presente, né? O presencial. Qual é o desafio que você tem maior? O desafio principal que você vai ter é a disciplina. É muito importante que você seja disciplinado ou disciplinada para poder estudar e cumprir com os objetivos. Ou seja, o importante é que você tenha claro o que você quer fazer, que você tenha esse objetivo claro e a partir daí você começar a construir esse ambiente e ter a disciplina para todos os dias criar e estar alimentando esse ambiente de estudo, sim? Então a segunda pergunta que as pessoas sempre me fazem é: o que eu posso fazer para criar um ambiente de estudo estando no Brasil? Existem duas formas de estudar, o espanhol, que uma delas é a forma ativa, que é quando nós nos propomos a sentar 1 hora, 2 horas e estudar. Isso é um estudo ativo, ou seja, eu, por exemplo, e até mesmo foi quando eu comecei a tomar o mate, eu me sentava para estudar. Quando eu fazia o CBC também, aqui eu estudava, claro, só uns 6 horas mínimo na sua casa. Não somente na faculdade, também na casa, né? Então, eu estava horas e horas ali na frente dos livros estudando. O que quer dizer isso? Que é um estudo ativo. Eu deixo de fazer tudo o que eu tenho que fazer, deixo de fazer qualquer coisa para sentar. Hoje em dia, os meus alunos, eles sentam em frente ao computador, em frente às aulas teóricas e vão estudar de forma ativa. Eu sei que aquele momento eu tenho que estudar, eu paro, sento e vou lá e estudo. Mas para isso, o que nós falamos anteriormente sobre a disciplina é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nós, a não estar ainda na universidade, não estar ainda cursando, não ter ainda uma data imposta pela faculdade para dar uma prova, nós o que fazemos muitas vezes quando estamos estudando um idioma é procrastinar, né? Deixar para depois, vai deixando, aí depois eu falo, E nesse ir deixando, a gente nunca progressa, nunca tem um progresso. Então, o que é importante aqui é eu criar uma rotina de estudos, onde eu vou, desde a partir do momento que eu decidi que eu vou começar os meus estudos no idioma, eu vou criar na minha casa eu vou procurar uma mesa, uma cadeira confortável, um espaço físico para que eu possa todos os dias sentar ali, pelo menos uns 10 minutinhos. Olá, Vivian, como estás? Tudo bem? Saludos! Tudo bem, Vivian? Se você quiser falar aqui espanhol comigo agora, pode me mandar uma solicitação ou pode falar: eu quero falar espanhol, e eu te chamo e nós conversamos, tá bom? Bueno, então eu estava falando aqui sobre essa importância de criar esse ambiente de estudo e dessa rotina. Tem um tempo que eu escutei uma pessoa que me falava que e eu coloquei em prática, e eu te aconselho a colocar em prática também, porque é assim, quando a gente começa a fazer uma coisa por 2 minutinhos, pelo menos eu falo assim, eu vou estudar espanhol ativamente. Nós aqui estamos falando a diferença entre estudar ativamente e estudar passivamente, que é o que nós vamos falar daqui um pouquinho, mas ativamente eu coloco 2 minutos. Eu falo, eu vou sentar, eu já tenho a minha mesa, eu já tenho a minha cadeira, eu já tenho o espaço físico. Eu vou sentar 2 minutinhos.
Você vai ver que tudo que você fizer, e isso não é somente para o estudo não, é para a vida. Tudo que você se propor para fazer 2 minutinhos, você acaba fazendo mais. Porque você acaba vendo que aquilo ali precisa um pouquinho mais de tempo. Então, se a gente pensar em dedicar somente 2 minutinhos, mas 2 minutinhos contado de relógio. O que seria estudar ativamente espanhol 2 minutinhos? Eu vou repassar a conjugação verbal no passado daquele verbo que a professora falou que é muito importante para as provas. Pega aquele verbo e vou e estudo. Em 2 minutos eu já pelo menos por dia eu já tenho alguma coisinha. Isso é o estudo ativo, sim? É aquele estudo que você vai sentar, você vai se propor e você vai fazer. Depois você pode fazer exercícios, claramente. E depois está o estudo passivo, sim? Que é onde nós podemos criar, e é muito importante e é muito acelerador, ou seja, vai acelerar o seu processo de aprendizagem quando você está com uma imersão linguística. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa imersão. De que maneira, Fernanda, eu posso criar esse ambiente de estudo estando no Brasil? E para isso, eu tenho 3 dicas importantes, sim? E se você está agora com um caderninho aí na sua mão, pega ele e escreve, sim? Seu mundo digital em outro idioma. O que você pode fazer para começar a estudar o espanhol passivamente, criar essa imersão linguística? Eu sempre escutava que as pessoas me falavam, eu quero aprender espanhol, eu quero aprender italiano, no meu caso e eu sempre escutava que as pessoas me falavam assim, começa a escutar, escuta sempre, vai escutando o italiano que você vai aprender. Eu começava a escutar, procurei coisas para escutar, para ver como é que era, e realmente não conseguia e me frustrava, sim? Eu sei que às vezes essas dicas de falar, coloca seu mundo digital em outro idioma, escuta música, que é o que nós vamos falar daqui um pouquinho, tudo isso às vezes pode começar a frustrar porque você não vai entender. Ou também quando você está estudando inglês, você coloca tudo em inglês. Só que, primeiro, a proximidade do português com o espanhol é muito grande. Então, você vai, de alguma maneira, você vai incorporando o vocabulário e vai entendendo esse vocabulário, sim? Você pode colocar a entrada de texto do seu computador em espanhol, sim? Só toma cuidado para não fazer qualquer coisa, porque já tive casos de alunos que tocaram não sei o que e desconfiguraram o computador. Toma cuidado com isso. Pesquise bem, veja como é a partir do seu computador, como você pode fazer essa configuração, mas vai lá e configura. Por quê? Porque quando você estiver escrevendo, vocês vão ver que depois no nosso passo a passo, no nosso método espanhol, nós vamos fazendo cada dia mais e mais redações, que é o importante para as provas e também para aquelas pessoas que estão adquirindo fluência para trabalho. É importantíssimo que você possa ter a escrita. Então, o que você vai fazer? Redações. Quando você fizer uma redação e a entrada de texto do seu computador estiver em espanhol, você vai ter uma autocorreção. Rapidamente você vai poder ver quais são os seus erros. Muito importante estar atento a estes erros. Muito importante corrigi-los e ver a forma correta de escrever. Então, você pode colocar a revisão ortográfica do seu computador no espanhol da Argentina, nesse caso, você estando aqui, vindo para a Argentina, o ideal, o importante é que você, e depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, entenda e fale o espanhol da Argentina. Então, quando você colocar
o seu mundo digital em espanhol, você vai começar já a estar incorporando de forma passiva, né? Porque cada vez que você for fazer alguma coisa no seu celular, é recomendável também colocar a entrada de texto do WhatsApp. Lá você pode colocar, eu tenho, por exemplo, tanto em espanhol, português e inglês, você pode colocar nos 3 idiomas. E isso vai te ajudar a fazer essas correções e poder ver realmente como você está escrevendo. Claro que quando você for escrever para a professora aqui, para a Fer, você vai escrever já muito melhor em espanhol, tá bom? E depois também as redes sociais. É aconselhável você começar a entrar nos grupos de espanhol, ou seja, naqueles grupos que dão dicas de, por exemplo, frases motivacionais em espanhol. Tem alguns sites também de piadas. Não é fácil ver o que é uma piada em espanhol. Olá, como va? Não é fácil ver uma piada em espanhol, claro, porque ali quando a gente está vendo questões de significado, no começo pelo menos, quando a gente ainda está aprendendo o idioma, é um pouco mais difícil. Como va? Tudo bem? ¿Tomas mate? Yo acá estoy tomando un matecito. Acá voy saludando a las personas que van llegando. Bien. Y hay gente que acá que viene que aprende tanto el español como el portugués. Así que sean todos muy bienvenidos. Y si quieren hablar conmigo, pueden mandar una solicitación, ¿sí? O me avisen, quiero hablar, quiero falar, y yo los llamo. Bem, então nós estamos aqui falando sobre o que são as dicas para que você possa criar um ambiente de imersão. E a primeira dica que eu estou falando aqui é o seu mundo digital em outro idioma. Então você vai colocar, já a partir de hoje, você já pode colocar a entrada de texto do seu computador para o espanhol da Argentina. Assim você vai se acostumando com algumas palavras e vai aumentar o seu vocabulário. Também você pode colocar o seu celular e as redes sociais. Você pode participar de algum grupo de espanhol, você pode também procurar aqueles livros digitais que você tem, você pode passar também eles para o espanhol, que vai ser muito interessante que você comece a ver a partir daí. Bem, depois a segunda dica que eu tenho para te dar sobre criar um ambiente de imersão e estudar espanhol estando no Brasil é aproveite o seu tempo livre para aprender idiomas. Nós estamos falando aqui que o estudo do idioma pode ser tanto ativo como passivo. O que é o estudo ativo? O estudo ativo é aquele que você vai sentar na sua mesa de estudo e você vai dedicar ali um tempo para estudar. Este é o estudo ativo. Depois nós temos o estudo passivo, que é este ambiente de imersão que você pode ir criando na sua casa estando no Brasil. Você pode colocar todo o seu mundo digital no espanhol e também você pode aproveitar o seu tempo livre para estudar o espanhol. E o que é aproveitar o tempo livre para estudar o espanhol? É ouvir música, sim, em espanhol. No caso, vocês podem encontrar aqui no Instagram, na minha bio, vocês podem encontrar uma playlist de músicas música em espanhol, mas espanhol da Argentina, são músicas da Argentina, para que você possa ir escutando e conhecendo aí nossos artistas. Você também pode ver séries, sim, eu sempre nos meus stories eu estou passando para vocês algumas dicas de séries de Netflix, para que vocês possam ver, que sejam
argentinas que você possa escutar. E se você não encontrar Argentina também, escuta também da Espanha, é bom também. Depois você vai ver, olha aqui no meu canal do YouTube, eu tenho vídeos onde fala a diferença principal sobre o espanhol da Argentina com outros, o espanhol de outros países. E também você pode procurar filmes. Uma dica de filme que eu posso dar para você bem argentina, que já está no Netflix, é Metegol, sim, Metegol. Você pode estar vendo este filme também. Ali tem muitos diálogos, muitas expressões bem argentinas e é bem interessante. E também, claro, você pode escutar podcast. Procura algum que esteja em espanhol. Como eu repito, o espanhol da Argentina é melhor, já que você está vindo morar aqui, é o ideal. E a dica número 3 que eu vou dar para vocês, vou até aqui tomar o meu mate. A dica número 3 é: pense em outro idioma. Difícil? Muito, muito difícil, complicadíssimo. Eu sei que é difícil, não é fácil não. Eu só comecei a pensar de forma similar, de forma parecida ao que eu penso em português, quando eu já estava, eu acho que depois de uns 3 anos de Argentina. Sim, já faz 20 anos que eu estou aqui, que eu moro aqui em Buenos Aires. Então, digo pensar, eu sempre falo assim, o dia que você sonhar em espanhol, é porque aí você já está pensando realmente com todas as estruturas verbais e gramaticais e como deve ser do espanhol, porque é o mesmo que você estivesse pensando em português. O dia que você sonhar em espanhol é porque você já cumpriu esse objetivo da fluência sem ter que ter nenhum certificado que te certifique isso. Porque não é fácil pensar em outro idioma, é complicado pensar realmente como nós pensamos em português, claro. Você pode começar a imaginar coisas em espanhol, ou seja, você, no momento que você já tem algum vocabulário, e por isso é muito importante escutar música, escutar podcast, ver os vídeos da Fer aqui no YouTube, que você vai sempre incorporar algumas palavras de vocabulário básico. No momento que você já tiver esse vocabulário, você já pode ir pensando em espanhol. E como eu vou fazer isso? E eu, por exemplo, agora eu estou aqui no meu escritório. Começo a olhar ao redor e ver que palavras do meu entorno eu sei em espanhol. Janela, como é ventana, árbol, luces, quadro, ¿sí? Una silla, una mesa, um livro, uma impressora, ¿sí? Então, sempre você pode ir ali trabalhando o seu vocabulário dessa maneira. Então, também outra coisa que uma dica que eu dou para os meus alunos também é que para que você tenha minimamente um nível básico do básico de espanhol, você vai ter que ter umas 500 palavras novas que você tem que aprender. Então, eu sempre recomendo, e você pode fazer a partir de hoje, ter um caderninho, ou uma pasta no computador ou no celular, um espaço onde você vai escrever todos os dias palavras novas. E aí você pode colocar a sua meta. Você quer estudar, quer aprender 5 palavras novas por dia? Coloca, então, eu vou hoje aprender 5 palavras novas por dia em espanhol. Aí você coloca lá. Você tá com muita urgência de aprender espanhol? Então coloca o dobro, coloca 10. Mas você tá com super urgência? Você precisa desse certificado? Você precisa de estudar espanhol? Porque esse certificado é o pontapé para que você possa vir para a Argentina? Então coloca 15 palavras, 3 vezes o que você pensava antes. 15 palavras eu vou aprender dia a dia de espanhol. E dessa maneira eu vou me cercar
de pessoas que falam espanhol, de pessoas que me possam alavancar e ajudar na aprendizagem. E é por isso também que eu criei este espaço aqui, para que vocês possam aprender mais como estudar espanhol e também para que vocês possam treinar o espanhol e vir aqui e tirar as dúvidas de vocês, sim? Ou seja, eu estou disposta a ajudar vocês e espero que vocês possam aproveitar isso, que é muito interessante, para que vocês possam cada dia mais estar mais perto do sonho de vocês, seja ele de vir morar na Argentina para estudar, para trabalhar, para melhorar os relacionamentos com os argentinos estando aqui, para vender mais. Nós, quando somos empreendedores, estamos aqui na Argentina, sempre quando nós estamos vendendo alguma coisa, quando nós queremos expor os nossos projetos, sempre quando nós falamos melhor, quando nós entendemos essa cultura do argentino, vai ser muito melhor recebido. As portas vão abrir muito mais facilmente. Então, isso hoje foram as perguntas, essas foram as perguntas de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero vocês no próximo tomar mate com Fer, que vai ser amanhã no mesmo horário. Então eu espero aqui vocês com as suas perguntas.